tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Na aula de hoje vamos aprender. Vou te ensinar aqui, vou mostrar como eu fiz uma capa para minha cafeteira pequena aqui. A minha é pequena, é de apenas 20 cafezinhos. A marca delas é a Philco, tá? Então, eu vou mostrar a vocês como eu fiz essa capa. Vou deixar a foto de como ficou para vocês estarem aí conferindo. Então, aqui eu gastei aproximadamente, eu ver aqui a anotação, né? Então, aqui do roxo aqui, ó, roxo é lilás, eu gastei 76 gramas. E de cru, gastei 161 gramas. A folhinha aqui eu já tinha, então não sei, mas é bem pouquinho, gasta bem pouquinho. O peso final dela foi 237 gramas, tá? Eu utilizei 161 gramas de cru e 76 gramas do lilás ou roxo, eu não sei mais ou menos. Então, aqui, vamos passar para cá. Então, aqui, eu acabo me esquecendo, anotei em algum lugar aqui. Então, aqui, ó, na parte de cima, 16 centímetros. 16 centímetros. Aqui, ó, na parte daqui eu conto com o maior, né? E aqui 19 centímetros, tá? 19 centímetros. De altura, a altura dela é de 26 centímetros. Daqui, ó, daqui para baixo. 26 centímetros de altura. E aqui, ó, de largura com o copo, ficou 60 centímetros de largura juntando com a alça, tá? 60 centímetros de largura com a alça. O preço sugerido para a venda é entre 50 a 70 reais, dependendo da sua região e do barbante que vocês vão utilizar. Se é fio 85% algodão ou 100% algodão, vai mudando, né? Porque varia de preço, né? Então, aqui eu vou estar vendendo a R$ 65 reais. Sendo com fio 85% algodão, vocês podem estar vendendo a 50 a 55 reais, tá? Depende muito da sua região. Para a colagem, eu utilizei a cola quente, tá? Utilizei cola quente. A florzinha, vou deixar na descrição desse vídeo para vocês conferir o passo a passo. Esse modelo estava faltando, né? Eu já fiz a capa do garrafão, botijão, liquidificador, sanduicheira e air fry, tá? E aqui a da cafeteira, a minha é pequena, mas adaptando, dá para você fazer do tamanho que vocês desejem, tá? A partir aumentando a partir daqui, de cima, aumentando os quadradinhos que eu vou passar para vocês. Vamos conferir comigo o passo a passo de hoje. Mas antes, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para não perder nenhuma novidade. Assim você vai estar me ajudando a divulgar meu trabalho e a crescer esse perfil. Vamos conferir comigo o passo a passo agora. Um círculo mágico, ou caso não saiba, podem fazer entre 4 a 5 correntinhas. Vou subir aqui 3 correntinhas, equivalente ao meu primeiro ponto alto, volto dentro do círculo e faço mais 2 pontos altos. Ao contar com as três correntinhas que iniciei, fiquei com 3 pontos altos. 2 correntinhas, volto do círculo e faço mais 3 pontos altos. Faço aqui 2 correntinhas, volto no círculo, mais 3 pontos altos. Duas correntinhas, volto dentro do círculo, mais 3 pontos altos. Vou dar uma fechadinha nesse círculo, ó. Então, aqui, na primeira carreira, fiquei aqui com um grupinho, ó, com 4 grupinhos de 3 pontos altos intercalados de 2 correntinhas. Aqui, vocês podem fazer 2 correntinhas e prender com um ponto baixíssimo aqui, caso deseje. No meu caso, eu já vou fazer assim, ó. Vou laçar minha agulha, venho no pé da terceira correntinha, ó, e vou, ó, puxar tudo, já ficando aqui dentro. Volto aqui, ó, faço ponto baixo, 2 correntinhas, aqui equivale ao meu primeiro ponto alto. Volto aqui e vou fazer aqui, ó, mais 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos, formando assim um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha, próximo espacinho de 2 correntinhas, repito novamente o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Estamos aqui na nossa segunda carreira, fazendo essa repetição, uma correntinha,
no espacinho de 2 correntinhas, vamos fazer o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Uma correntinha, no espacinho de 2 correntinhas, o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Chegando aqui no finalzinho da nossa segunda carreira, fazendo o quadradinho. Aqui vocês podem fechar bem, caso deseje. Ficamos aqui, ó, com 4 leques. Aqui vocês podem finalizar com uma correntinha, prender com ponto baixíssimo, caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque, tá? Caso queira. No meu caso, eu vou fazer dessa forma. Laço a minha agulha, venho na terceira correntinha aqui, ó, que iniciei, ó. Puxo o fio ao todo, ó. Já ficando aqui no espacinho aqui, ó, que seria de uma correntinha. Puxo o fio, faço aqui um ponto baixo, vou fazer mais 2 correntinhas, aqui equivale ao meu primeiro ponto alto, tá? Volto aqui, vou fazer mais 2 pontos altos. Ficando aqui com os 3 pontos altos. Faço uma correntinha, venho no espacinho do leque e vou repetir leque em cima de leque, que é 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Fiz o leque, então faço uma correntinha. No espacinho de uma correntinha, vamos fazer os 3 pontos altos. Fiz os 3 pontos altos, faço uma correntinha, venho no leque e repito leque em cima de leque. Vamos seguir essa orientação por toda a volta e retorno com vocês onde iniciei. Vamos fazer leque em cima de leque, uma correntinha de separação, no espacinho de uma correntinha, os 3 pontos altos. Aqui eu retorno junto com vocês para fecharmos juntos. Então, aqui eu fiz o último leque, né? Vamos fechar aqui juntos. Como eu falei para vocês, para fazer uma correntinha, prender com um ponto baixíssimo, caminhar até o espacinho de uma correntinha e iniciar a carreira. No meu caso, ó, fiz aqui o último grupinho aqui, ó, do leque, laço a minha agulha, venho no pezinho na terceira correntinha, ó, faço tudo de uma só vez. Já ficamos aqui dentro do espacinho. Aqui, ó, puxo o fio, faço um baixo, 2 correntinhas. Aqui equivale ao primeiro ponto alto, faço mais 2 pontos altos. Ficando aqui, ó, com 3 pontos altos. Faço uma correntinha, vem aqui no espacinho de uma correntinha, faço os 3 pontos altos, faço uma correntinha, venho aqui, ó, no espacinho do leque e faço leque em cima de leque, que é 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. No espacinho de uma correntinha, faço o grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. 2, 3. Aqui eu estou mostrando a vocês como eu fiz aqui a minha capa para a cafeteira. Uma correntinha e aqui, ó, leque em cima de leque. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a minha volta. Estou aqui na carreira 1, 2, 3, 4, na carreira número 4, tá? Aqui, ó, no início eu retorno junto com vocês. Então, eu cheguei aqui, ó, finalizei aqui o último leque. Vamos repetir novamente aquela orientação que eu passei para vocês. Você pode fazer uma correntinha, caminhar com ponto baixíssimo para o próximo espacinho de uma correntinha. No meu caso, eu laço a agulha, venho aqui, ó, a terceira correntinha do primeiro ponto, puxo tudo, já ficando aqui dentro do espacinho, tá? Aqui, ó, faço isso, fazendo ponto baixo, subo 2 correntinhas, aqui eu faço mais 2 pontos altos, formando aqui o grupinho de 3 pontos altos. Gente, vocês não reparem muito as minhas unhas, pra quem me conhece desde o início, eu sofro de ansiedade e por mais que eu tente, eu não consigo. Eu sempre, desde os 12 anos que eu sofro disso, eu arranco isso aqui, ó, tava até inflamado. Ó, eu tiro tudo. Às vezes fica só o sangue. Vamos lá, na continuidade. Fiz aqui o grupinho de 3 pontos altos, faço uma correntinha. Venho no espacinho de uma correntinha, faço aqui o grupinho de 3 pontos altos.
uma correntinha, espacinho aqui, ó, de uma correntinha, grupinho de 3 pontos altos. 2, 3. Uma correntinha, venham dentro do leque, no leque sempre será leque em cima de leque. Aqui é 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Lembrando que vocês podem fazer esse leque apenas com 2. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos, caso queira. No meu caso, achei que com 3 fica melhor. Faço aqui uma correntinha, venho no espacinho de uma correntinha e faço os 3 pontos altos. Uma correntinha, no espacinho de uma correntinha eu faço os 3 pontos altos, tá? Faço uma correntinha, espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha e sempre no leque vamos repetir o leque. Vou seguir essa orientação aqui, ó, por toda a volta e retorno aqui junto com vocês, para finalizar aqui junto. Chegando aqui no finalzinho, ó, fiz aqui o último leque, laço minha agulha, venho aqui no pé da terceira correntinha que iniciei, ó, fecho tudo. Então aqui, vou fazer mais uma carreirinha, ó. Puxo o fiozinho, faço um ponto baixo, uma, 2 correntinhas, faço aqui mais 2 pontos altos para ficar aqui o grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no espacinho de uma correntinha, eu faço os 3 pontos altos. Uma correntinha, espacinho de uma correntinha, faço sempre o grupinho de 3 pontos altos. Uma correntinha, espacinho, faço os 3 pontos altos. Uma correntinha e venho dentro do leque, repito o leque em cima de leque. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a volta e retorno com vocês no início, fazendo leque em cima de leque, nos espacinhos de uma correntinha, fazendo um grupinho de 3 pontos altos, intercalado de uma correntinha de separação. Chegando aqui, retorno junto com vocês. Bom, cheguei aqui no finalzinho, ó. Aqui eu fiquei, deixa eu mostrar aqui, quantos centímetros ficou? 16 centímetros, tá? 16 por 16. Aqui pra mim, né, é o suficiente. Lembrando que vocês queiram mais compridinho aqui, ó. Vocês vão fazer a carreirinha aqui, caso que deseje, tá? No meu caso, para a cafeteira que eu estou fazendo, aqui é a base principal. Aqui eu fiz o último leque, laço a minha agulha, venho aqui, ó. Terceira correntinha que iniciei, vou puxar aqui tudo. E agora vamos fazer de outra forma. Venho aqui, ó. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas. Que equivale ao primeiro ponto alto, volto aqui e faço aqui mais 2 pontos altos. Certo? Faço uma correntinha, venho aqui, ó. No espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Lembrando que aqui vai ser diferente quando chegar no leque. Uma correntinha, espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, chegamos no leque. Aqui no leque eu vou fazer apenas 3 pontos altos. 1, 2, 3. Aqui eu não vou fazer mais leque. Certo? No leque, não vamos fazer mais leque, apenas 3 pontos altos. Uma correntinha, venho no espacinho de uma correntinha, fazemos o grupinho de 3 pontos altos. E essa vai ser a minha orientação por toda a volta. Nos espacinhos de uma correntinha, fazemos os 3 pontos altos. Uma correntinha de separação, nos espacinhos de uma correntinha, 3 pontos altos. Quando chegar no leque, não vamos fazer leque, vamos fazer apenas os 3 pontos altos, sem fazer o leque. Ó, uma correntinha, no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha, o leque aqui, ó, chegamos. Fazemos apenas 3
pontos altos, beleza? Assim já vamos fazer o formato aqui de fechar, tá? Vamos fazer isso por toda a nossa volta e retorno junto com vocês. Cheguei aqui, ó, no último leque, fiz apenas 3 pontos altos. Como eu falei pra vocês, você pode fazer uma correntinha e caminhar com ponto baixíssimo e já ir no espacinho de uma correntinha. No meu caso, eu finalizei aqui, ó, laço, vem aqui, ó, no grupinho, terceira correntinha, ó, puxo tudo. Já ficando aqui dentro, né? Deixa eu mostrar pra vocês quanto grupinho aqui, 3 pontos altos eu fiquei. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Importante que fique com o número par, tá? Para que fique certinho, para que dê certinho o bico e a peça, né? A peça abaixo, né? Então aqui eu fiquei, ó, com 24 grupinhos de 3 pontos altos intercalados de uma correntinha. Aqui, ó. Já passo meu fio aqui, ó. Faço um ponto baixo, 2 correntinhas, volto e faço aqui mais 2 pontos altos. Ficando aqui, ó, com 3 pontos altos, faço uma correntinha, vendo o espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. 2, 3, uma correntinha, no espacinho de uma correntinha, faço 3 pontos altos. Uma correntinha, sempre nos espacinhos de uma correntinha agora será os 3 pontos altos. Uma correntinha, nos espacinhos de uma correntinha será, deixa eu fazer aqui, será os 3 pontos altos. Não tem erro. 2, 3. Ó. Sempre será agora nos espacinhos de uma correntinha, 3 pontos altos intercalados de uma correntinha, tá? Estamos aqui, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, na 8ª carreira. Vou finalizar essa carreira e retorno com vocês para uma orientação. Vou fazer aqui nos espacinhos de uma correntinha, 3 pontos altos, intercalado de uma correntinha. Quando chegar aqui, ó, retorno com vocês para uma orientação. Cheguei aqui no finalzinho, ó, laço a minha agulha, venho aqui, ó, terceira correntinha, puxo tudo, já ficando aqui dentro. Bom, aqui eu estou. Primeira carreira, segunda carreira, terceira carreira, quarta, quinta e sexta carreira de leque. 6, 7, 8. Então, aqui eu estou com 8 carreirinhas, né? Então, aqui eu estou com 2 carreirinhas de 3 pontos altos intercalados de uma correntinha. Para mim, eu vou precisar aqui fazer, eu vou fazer mais algumas carreirinhas. Vou fazer seguindo essa mesma orientação. De 3 pontos altos, uma correntinha, nos espacinhos de uma correntinha, os 3 pontos altos. Eu vou fazer aqui até, ó, já estou na terceira carreira. Vou fazer essa carreirinha aqui que inicia aqui, vou fazer mais essa carreirinha que inicia aqui junto com vocês, e vou fazer mais 4 depois dessa, totalizando 4 carreirinhas. Vou fazer essa, finalizar essa e fazer mais 4 carreirinhas e retorno com vocês. No total, vou ficar aqui com 7 carreirinhas, dessa. No total, vou ficar com 7 carreirinhas dessa. 7 ou 6. E retorno junto com vocês. Não tem erro. Senão, o vídeo vai ficar muito longo. E é só fazendo isso. Uma correntinha nos espacinhos. De uma correntinha, faço sempre os 3 pontos altos. Uma correntinha nos espacinhos de uma correntinha. 3 pontos altos. Então, eu vou completar aqui as minhas 7 carreiras, fazendo os grupinhos de 3 pontos altos, intercalados de uma correntinha, e retorno junto com vocês. Repetindo, vou completar aqui as 7 carreiras, fazendo os 3 pontos altos, né? Nos espacinhos de uma correntinha, e retorno junto com vocês. Estou aqui na terceira carreira. Vou fazer mais 4 carreirinhas. Vou fazer depois dessa 4 carreirinhas, seguindo essa mesma orientação, e retorno com vocês, sempre fazendo 3 pontos altos no espacinho de uma correntinha, próximo espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos e assim. Vou fazer por toda a nossa peça. Vou fazer e retorno junto com vocês e mostro para vocês como ficou. Notem que já está dando aquela emborcada na peça, ó. Ó. Tá dando aquela viradinha, ó. Tá dando a viradinha.
Beleza? Vou fazer a minha volta, né? As minhas carreiras que faltam e retorno junto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, minhas carreiras, vou fazer uma correntinha aqui, ó. Aqui eu já vou finalizar aqui, ó, com um ponto baixíssimo na terceira correntinha, pois aqui, aí duas correntinhas e vou cortar o fio. Pois aqui, já obtive o tamanho que eu desejo. Aqui eu já obtive o tamanho que desejo. Como eu falei pra vocês, ó. Está assim a peça, né, ó. Então aqui, ó. Aqui foi a minha última carreirinha de leque. Minha última carreirinha de leque, então aqui eu fiz, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete carreirinhas de grupinhos de 3 pontos altos nos espacinhos de uma correntinha, tá? Então, já cortei aqui e vamos agora iniciar com outra cor. Vamos iniciar aqui com outra cor. Essa aqui, a medida, ó, ficou exatamente mais ou menos aqui, ó. Na minha cafeteira, beleza? Então, vamos iniciar com outra cor. Iniciar aqui com essa cor. Então, venho aqui ó, em qualquer espacinho desse. Qualquer espacinho desse de uma correntinha, já vou colocar aqui o meu fio, prendendo ele. Faço aqui 2 ou 3 correntinhas. Aqui no espacinho de uma correntinha, faço apenas um ponto alto. Aqui, ó. Faço ponto alto e já vou conduzindo aqui o fiozinho, a gente fazer o arremate, ó. Ponto alto. Aqui nos espacinhos de uma correntinha, vamos fazer um ponto alto. Nos pontos altos, vamos fazer ponto alto. Já vamos escondendo os fiozinhos. Ó, espacinho. Vocês podem pegar por entre, né? Ou dentro. Então, aqui nessa carreira, nós vamos fazer somente ponto alto em cima de ponto alto. Nos espacinhos de uma correntinha, fazemos ponto alto. Não tem erro. É só a gente seguir dessa maneira. Ponto alto, em cima de ponto alto, no espacinho de uma correntinha, fazemos um ponto alto. Vou fazer aqui a minha volta. E retorno com vocês. Ponto alto em cima de ponto alto, no espacinho de uma correntinha, um ponto alto por toda a nossa volta. E eu retorno com vocês no final. Chegando aqui no finalzinho, ó. Ponto alto em cima de ponto alto. Venho aqui na terceira correntinha que iniciei, um ponto baixíssimo. Faço aqui uma correntinha e vou cortar este fio. Ficando assim. Então, aqui eu fiquei no total 96 pontos altos, tá? Fiquei com 96 pontos altos. Vamos dar sequência à nossa próxima carreira. Faça a laçadinha, caso deseje, tá? E aqui, vamos iniciar a nossa próxima carreira. Vou colocar meu fio aqui em qualquer ponto. Estamos aqui iniciando a parte de baixo da cafeteira. Vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui 3 correntinhas, 2 correntinhas apenas. Você pode fazer 3. Vou para o próximo ponto. Ó, pode fazer 3 correntinhas caso queira. Aqui eu vou fazer somente 2 correntinhas equivalentes ao ponto alto. Vou para o próximo ponto, faço o segundo ponto alto. Próximo ponto, o terceiro ponto alto. E já vou aqui, ó, arrematando esses 2 fiozinhos. Vou fazer aqui 3 correntinhas mesmo. Equivalente ao ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Próximo ponto, ponto alto. Então, aqui eu fiquei, ó, com um grupinho de 3 pontos altos. Aqui eu vou fazer uma correntinha. Caso vocês queiram fazer 2 correntinhas para abrir a peça, vocês podem fazer. Vou pular um ponto de base, vou aqui para o próximo e faço um ponto alto. Próximo ponto, o segundo ponto alto. Próximo ponto, o terceiro ponto alto. Uma correntinha, pulo um ponto de base, vou para o próximo ponto, um ponto alto. Próximo ponto, o segundo ponto alto. Próximo ponto, o terceiro ponto alto. Uma correntinha ou 2 de separação.
Pulo um ponto de base, vou para o próximo, faço um ponto alto, próximo, o segundo ponto alto, próximo, o terceiro ponto alto. Uma correntinha, e assim eu vou fazer por toda a minha volta e retorno junto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, pulo uma correntinha, um ponto alto, vou pro próximo, faço um ponto alto, próximo ponto alto, próximo ponto alto. Sobrou aqui uma correntinha, um ponto alto, né? Vou pular ele e já venho aqui, ó. Diretamente aqui, ó, no primeiro ponto alto em que iniciei. Então, aqui eu fiquei, ó, no total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. 24 grupinhos de 3 pontos altos intercalados de uma correntinha. Prosseguir, eu vou caminhar aqui com ponto baixíssimo. Vocês podem fazer daquela mesma forma que eu iniciei com vocês aqui nas carreiras acima. Aqui. Eu vou subir aqui 2 correntinhas equivalente a um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos, ficando aqui, ó, com 3 pontos altos. Aqui vocês podem fazer 2 correntinhas caso queira. Eu vou continuar com uma correntinha. Vendo os espacinhos de uma correntinha, faço os 3 pontos altos. Uma correntinha, nos espacinhos de uma correntinha, os 3 pontos altos. Lembrando que aqui, caso vocês queiram que a peça se abra um pouco mais, vocês vão fazer 2 correntinhas ao invés de uma correntinha. Uma correntinha, no espacinho de uma correntinha, 3 pontos altos. Uma correntinha ou 2 no espacinho, 3 pontos altos. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a minha volta e retorno junto com vocês. Chegando aqui no finalzinho, ó, aqui eu vou laçar minha agulha e venho aqui, ó, uma segunda correntinha que iniciei e vou fazer daquela forma lá. Fica melhor. Não fica marcação, né? Ó, venho aqui, faço um ponto baixo, 2 correntinhas, equivalente a um ponto alto. Faço aqui 2 pontos altos. 1, 2. Aqui, nessa carreira, eu vou fazer o leque. 2 pontos altos, 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos no mesmo ponto. Então, aqui eu fiz um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos, correto? Aqui, vocês podem fazer uma correntinha de separação. No meu caso, eu não vou fazer ainda uma correntinha. Venho aqui, ó, no espacinho de uma correntinha, faço um ponto alto. Laço a minha agulha, venho no espacinho aqui, ó, de uma correntinha, repito o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Lembrando que vocês podem fazer uma correntinha de intervalo aqui, ó, entre o ponto alto e o leque. Lembrando também que esse leque vocês podem fazer leque de 2. 2 pontos altos, 2 correntinhas e 2 pontos altos ao invés de 3. Laço, vendo o espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Laço, espacinho de uma correntinha, leque de 3 pontos altos. 2 correntinhas e 3 pontos altos. Espacinho de uma correntinha, um ponto alto. Seguindo essa orientação, faço isso por toda a volta e retorno junto com vocês aqui no início. Chegando aqui, ó, no finalzinho, aqui eu vou aqui na terceira correntinha, eu vou caminhar mesmo com o ponto baixo. Acabei esquecendo aqui que eu vou fazer aqui ponta em relevo, né? Ó, venho aqui para dentro do leque, faço aqui 2 correntinhas equivalente a um ponto alto. Faço mais 2 pontos altos, ficando aqui com 3, 2 correntinhas. Volto e faço mais 3 pontos altos. Ficando aqui leque em cima de leque. Vou fazer aqui uma correntinha, laço a minha agulha, venho aqui, ó, por detrás do ponto alto, ó, faço um ponto alto. Uma correntinha, venho aqui no leque, passo o leque em cima de leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Vou fazer uma correntinha. Caso vocês não queira fazer, não tem problema. Faço aqui uma correntinha, laço a minha agulha, vem aqui, ó. Aqui o ponto alto, ó, passo a minha agulha aqui por trás do ponto, puxo o fiozinho,
e faço um ponto alto em relevo, uma correntinha e faço leque em cima de leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Uma correntinha, caso vocês queiram fazer 2 também, vocês podem fazer. Uma correntinha, vem aqui, ó, coloco na agulha de trás, ponto alto, puxo o fiozinho e faço ponto alto em relevo, uma correntinha e leque em cima de leque. Seguindo essa orientação, faço isso por toda a volta e retorno junto com vocês. Aqui no finalzinho, uma correntinha, vem aqui no ponto alto, faço um ponto alto em relevo, uma correntinha, vem aqui ó, na segunda correntinha, ponto baixíssimo, ficando assim. Mais uma carreirinha de pontos, leques e relevo, caminho com ponto baixíssimo até chegar aqui nas 2 correntinhas do leque. Que eu faço 2 correntinhas, simbolizando ponto alto, faço mais 2 pontos altos, ficando aqui com 3 pontos altos. 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Formando o leque. Aqui novamente faço uma correntinha, laço minha agulha, venho aqui, ó, aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo. Uma correntinha, leque em cima de leque. Então, essa carreira será idêntica à de baixo. Vamos. Bom, cheguei aqui no finalzinho, uma correntinha, vem aqui, ó, na segunda correntinha, um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiz caminhar com ponto baixíssimo até o meio do leque. Agora, vamos fazer aqui a última carreirinha aqui, ó, do cru. Vou fazer aqui 2 correntinhas, equivalente ao ponto alto, faço mais 2 pontos altos, ficando aqui com 3 pontos altos. Faço 3 correntinhas, volto aqui na laçadinha de 2 e faço um ponto baixo. Laço, volto aqui novamente e faço 3 pontos altos, ficando aqui um leque com picô. Aqui eu faço 2 correntinhas, laço a minha agulha e venho aqui ó, no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo. Ó, fiz um leque com picô e agora 2 correntinhas. 2 correntinhas, venho para dentro do leque e vou fazer o leque. Ó, faço aqui o leque, né? Fazer os 3 pontos altos, fiz os 3 pontos altos, faço 3 correntinhas, venho na laçadinha aqui de 2, ó. Faço um ponto baixo, laço, volto aqui dentro e faço 3 pontos altos novamente. Fiz os 3 pontos altos, ficando aqui o leque com picô. Faço 2 correntinhas, laço a minha agulha, venho aqui, ó, no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo, 2 correntinhas e venho para dentro do leque, faço 3 pontos altos, 3 correntinhas na laçadinha de 2, um ponto baixo, volto, faço 3 pontos altos, para formar o leque com picô, ó, faço 2 correntinhas, laço, vem aqui na laçadinha aqui, ó, laçadinha não, no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo, 2 correntinhas e leque com picô. Vamos fazer essa orientação por toda a minha volta e eu retorno com vocês no finalzinho, para iniciar com a outra cor. Chegando aqui no finalzinho, 2 correntinhas, venho aqui na segunda correntinha, prendo com um ponto baixíssimo. Aqui eu faço uma correntinha e posso cortar o fio, esconder ele por detrás dos pontos da maneira que você achar melhor. Então, aqui eu finalizei com o cru. Agora, vamos iniciar com essa cor novamente. Finalizamos aqui. Fiz 3 carreiras de leque e a última carreira fiz leque com picô. Aqui, ao invés de 2 correntinhas, vocês podem continuar com uma correntinha, caso deseje. Vamos iniciar aqui com a outra cor. Vou fazer a laçagem inicial. Vem aqui, ó, por detrás da peça. Ó, aqui é aquele ponto. Leque com picô. E vem aqui para esse segundo aqui, ó. Onde tem aqui, ó. Que é o de cima e o de baixo. Vamos fazer o seguinte. Vamos pegar aqui de trás do ponto. Ó, do último ponto aqui do leque, ó. Ó. O primeiro ponto do leque, né? Faço uma correntinha e um ponto baixo. O primeiro ponto aqui do leque da parte de trás. Faço 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Venho para o último ponto do leque da carreira de baixo, pegando a alcinha de trás dele, um ponto baixo. Fiz um ponto baixo, faço 2 correntinhas. Venho aqui, ó, primeiro ponto aqui, ó, do leque, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo. 6 correntinhas, 2, 3, 4, 5, 6. Venho no último ponto do leque, pegando a alcinha de trás dele, ó, um ponto baixo. 2 correntinhas. Venho no primeiro ponto do leque, pegando a alcinha de trás dele, um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5, 6 correntinhas. Venho para o último ponto do leque, pegando aqui ó, a alcinha de trás dele, um ponto baixo. Ó, nota que não dá nem para ver na frente, né? Estamos pegando aqui, ó, o primeiro ponto do leque, prendemos com um ponto baixo, pegando a alcinha de trás, faz 6 correntinhas, pego o último ponto aqui do leque também, ó, pegando a alcinha de trás. 2 correntinhas, vem aqui, ó, traz o ponto aqui, ó, do leque, pegando a alcinha de trás, faço um ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Último ponto do leque, pegando a alcinha de trás dele, ponto baixo. 2 correntinhas. Vendo o primeiro ponto aqui, ó, do leque, pegando a alcinha de trás, ponto baixo. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Último ponto do leque da carreira de baixo, ó, um ponto baixo. E assim, vamos fazer por toda a nossa volta. Ó, ponto baixo no primeiro ponto do leque, 6 correntinhas, um ponto baixo no último ponto do leque. 2 correntinhas, um ponto baixo no primeiro ponto do leque, 6 correntinhas. Um ponto baixo no último ponto do leque, 2 correntinhas, um ponto baixo no primeiro ponto do leque, e assim vamos fazer por toda a nossa volta. Vou fazer e retorno junto com vocês, seguindo essa mesma orientação. Ao chegar no finalzinho, 2 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto baixo em que iniciei, um ponto baixíssimo. Então, aqui eu fiquei, ó, com 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 intervalos e 6 correntinhas. E 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 12 intervalos também de 2 correntinhas. Próxima carreira. Vou caminhar com um ponto baixíssimo para cá. 1, 2 por 2 vezes, ponto baixo. Aqui, dentro das 6 correntinhas. E aproveito e já vou conduzindo o fiozinho. Faço aqui 2 correntinhas, que já fiz aqui um ponto baixo. Ó, volto aqui e faço mais 2 pontos altos. Aqui fica sendo 3 pontos altos. Faço 2 correntinhas, laço a minha agulha, volto aqui novamente e faço mais 3 pontos altos, formando assim um leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma de separação, venho no espacinho de 2 correntinhas, um ponto alto. Sem correntinha nenhuma de separação, venho nas 6 correntinhas e faço o leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma de separação, venho aqui no espacinho de 2 correntinhas, um ponto alto. Sem correntinha nenhuma de separação, venho no espacinho de 6 correntinhas, faço leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma de separação, venho aqui no espacinho de 2 correntinhas, um ponto alto. Seguindo essa orientação, vou fazer isso por toda a volta e retorno junto com vocês. Tô chegando aqui no finalzinho, ó, vou fazer aqui o último leque de 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Sem correntinha nenhuma, vou para o último espaço de 2 correntinhas, faço um ponto alto. Vou vir aqui na terceira correntinha que iniciei, um ponto baixíssimo.
ficando dessa forma. Ficamos com a mesma quantidade de leque da carreira do cru. Caminho com um ponto baixíssimo até o meio do leque. Aqui, vamos repetir novamente, leque em cima de leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. 2 e 3. Aqui, caso vocês queiram fazer uma correntinha, vocês podem fazer uma correntinha, ou caso não queira fazer, não precisa. Venham aqui por detrás do ponto alto e faço um ponto alto em relevo. Uma correntinha, venho para dentro do leque e faço novamente leque em cima de leque, tá? Vou fazer leque em cima de leque. 3 pontos altos, 2 correntinhas e mais 3 pontos altos. Feito o leque, vamos fazer uma correntinha. Caso não queira fazer uma correntinha, não precisa, tá? Vai depender do seu ponto. Laço a minha agulha, venho aqui por detrás do ponto alto e faço um ponto alto em relevo. Feito o ponto alto em relevo, uma correntinha, volta aqui dentro do leque e repito o leque em cima de leque. Seguindo essa orientação, faço isso por toda a minha volta e retorno com vocês. Vou finalizar essa carreira. Finalizo com ponto baixíssimo, caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque. E vou repetir novamente a mesma carreira. Leque em cima de leque, uma correntinha, ponto alto em relevo, sobre ponto alto em relevo, uma correntinha, leque em cima de leque. Uma correntinha, ponto alto em relevo, sobre ponto alto em relevo, uma correntinha, leque sobre leque. Vou finalizar essa carreira e fazer mais uma igual a essa e retorno com vocês na minha última carreira. No finalzinho, uma correntinha, venho aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo. Uma correntinha e venho aqui, ó, na primeiro ponto que iniciei, ponto baixíssimo. Caminho com ponto baixíssimo até o meio do leque para fazer a última carreira, que é o biquinho. Lembrando que aqui, vocês vão fazer a quantidade que vocês desejam. Aqui, para mim, 3 é o suficiente, pois já tem a última carreira, que é do biquinho, né? E vai bater certinho no final da minha cafeteira, tá? Cada tensão de ponto muda de acordo com a sua tensão de ponto. Pode ser que para mim esse ponto, essa quantidade seja suficiente, para você não ser. Então, é importante você ir medindo na sua peça, tá ok? Caso tenha uma tensão de ponto menor, vocês podem utilizar a agulha número 4 e treinando com a agulha número 4. Assim, sua tensão vai bater junto com as outras pessoas. Caso sua tensão de ponto seja maior, vocês vão utilizar uma agulha menor e assim até obter o tamanho desejado que tanto almejamos, né? Pois no começo, quando eu comecei, meu ponto saiu um pouco diferente. Então, minha peça ficou menor do que a sua, porque existe justamente essa diferença de tensões de pontos entre artesã e artesã, tá? Bom, para finalizar aqui, fiz aqui as 3 carreirinhas de leque, agora eu vou para a última carreira, que é o biquinho. Faço aqui 2 ou 3 correntinhas, vou fazer aqui o leque normalmente, 3 pontos altos, e vou fazer aqui, ó, igual eu fiz aqui. Vou fazer 3 correntinhas, venho na laçadinha de 2, um ponto baixo. Volto aqui, ó, no mesmo espacinho, faço os 3 pontos altos, formando assim um leque com picô. Ó, leque com picô. Faço agora aqui 2 correntinhas, vocês podem continuar com uma, tá? Laço, venho aqui, ó, no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo. Caso vocês não queiram fazer assim, vocês podem fazer também 2 correntinhas e vim aqui, ó, por detrás do ponto alto e fazer um ponto baixo em relevo. Também, ó, fica bem bonito, ó, 2 correntinhas, ó. Olha só, fica bonitinho, fica. Eu acho que eu vou fazer assim. Ao invés de fazer ponto alto em relevo, vou fazer ponto baixo em relevo. Nessa última carreira, faço aqui 3 pontos altos, 3 correntinhas, a laçadinha aqui, ó, um ponto baixo. Volto e faço os 3 pontos altos. 1, 2, 3. Faço 2 correntinhas ou uma. Aqui, vocês podem fazer ponto alto em relevo ou você pode fazer ponto alto em relevo ou ponto baixo em relevo. Aqui eu vou fazer ponto baixo em relevo. 2 correntinhas, ó. Vocês vão observar qual fica melhor, né, ó. Ó, ficando assim. Tá ok? Como eu fiz aqui, iniciei aqui, ó, com ponto alto em relevo, vou fazer ponto alto em relevo. Vocês podem fazer ponto baixo em relevo, tá? 2 correntinhas aqui, ó, ponto alto em relevo. 2 correntinhas,
venho dentro do leque, faço o leque com picô, que é 3 pontos altos, 3 correntinhas, na laçadinha aqui, ó, de 2, ó, um ponto baixo. Você pode fazer ponto baixíssimo também. E volto, ó. Faço os 3 pontos altos que faltam para completar o leque com picô. 2 correntinhas, laço, venho aqui no ponto alto em relevo, faço ponto alto em relevo ou ponto baixo em relevo, vai de acordo com a sua atenção. 2 correntinhas e faço leque com picô para cada leque aqui da carreira de baixo. E assim eu vou fazer por toda a minha volta e retorno com vocês aqui no finalzinho. Chegando aqui no finalzinho, 2 correntinhas, laço, agulha, faço aqui ponto alto em relevo, sobre ponto alto em relevo, 2 correntinhas, venho aqui no primeiro ponto que iniciei, ponto baixíssimo. Aqui vocês podem fazer, cortar o fio e arrematá-lo. Lembrando que aqui, minha peça ficou pequena. Vocês vão fazer mais carreirinhas de leque aqui, ó, antes de fazer o biquinho, tá? Até obter o tamanho desejado. Você pode fazer aqui ou aqui, tá? Vocês podem aumentar o tamanho até que obtenha o tamanho desejado da sua capa, da sua cafeteira, ok? Vocês vão fazer, ó, a quantidade de lequinhos que você, carreira de lequinho que você deseja. Aqui, para mim, foi o suficiente, tá? Então, aqui eu vou finalizar aqui, rematar esse fio, ficando dessa forma, ó. Aqui é só dar uma ajeitadinha, que ele se ajeita, ó, ficando assim, tá? Agora vamos para a próxima etapa, que é o da florzinha. Lembrando que tem um passo a passo aqui no canal, vou deixar tudo na descrição desse vídeo. Bom, aqui eu finalizei a capa, né? Aqui, deixei esse fiozinho aqui para definir aqui a parte de trás, né? Onde eu deixo os arremates todos num só local. Então, aqui, ó, já está finalizado. E agora aqui vamos precisar fazer a flor e as folhinhas para aplicação. Vocês podem utilizar a aplicação de sua preferência. Agora aqui, ó, deixa eu mostrar a florzinha que eu vou utilizar a mesma cor que essa aqui, ó. Fiz aqui, ó, a florzinha, onde eu vou deixar o passo a passo na descrição desse vídeo, tá? Para fazer a aplicação. E as folhinhas aqui também, para fazer a aplicação. Para a aplicação, eu utilizo a cola quente, tá? Aqui com a minha capa, ó, eu não fiz nenhuma aplicação ainda. Eu costumo fazer a aplicação com a peça. Eu coloco uma proteção na peça, visto a capa, né? Deixa eu vestir aqui para vocês verem como ficou. Ó. Ajeita ela, né? Aí, vocês vão marcar aqui onde deseja, né? Aplicar a aplicação. Eu vou colar já nessa parte aqui da frente. Vocês podem já aplicar aqui, ó, desse lado, né? Ó. Aqui, caso queira mais justa, mais frouxinha, vocês podem utilizar 2 correntinhas entre os leques e os pontos altos em relevo, tá? Vocês podem utilizar 2 correntinhas. Aqui, para mim, foi o suficiente, eu achei que ficou bonitinho. Vocês podem aplicar aqui, ó, de ladinho, colocar as 2 folhinhas aqui, ó, de um lado e do outro, né, ó. Ficando assim, mas como eu vou utilizar aqui, ó, eu vou colocar aqui, na parte da frente. Ó, vou colocar aqui, colocar as 2 folhinhas aqui e retorno com vocês. Eu vou fazer a aplicação da florzinha, ó. Aqui é o último leque, ó. Aqui, o último leque. E aqui tem aqueles pontos, aqueles 3 pontos altos que a gente fez, né? Abaixo da carreira, ó. Aqui, o leque e uma carreira. Vou aplicar mais ou menos aqui, beleza? Ó. Entre um leque e outro. Entre um leque e outro. Abaixo aqui dessa primeira carreira aqui, ó. Dos grupinhos de 3 pontos altos. Vou aplicar aqui e fazer a colagem. Sim, ó, ficou a parte de cima, tá, ó, ficou certinha, a parte de cima, a aplicação da folhinha, né, da florzinha, eu fiz aqui da parte da frente, ó, ficando assim, ó, e ficou dessa maneira. E esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, tenham entendido. Se gostou, já deixa seu like, se inscreve no canal, um super cheiro e até o próximo vídeo.